Então, boa tarde a todos. A Rede Consultoria Educacional fica feliz de estar com vocês todos, tanto em Portugal quanto no Brasil. Ainda não temos ninguém da Angola, mas já fui avisada que estão entrando. Então, estamos muito felizes de estar aqui com 3 países sempre presentes nos nossos eventos e a parceria que temos com a Faro Avenida Business Center em Faro. E esse evento é exatamente para a gente se apresentar e estar comungando a nossa parceria. Então, agradeço o André, agradeço a Thaís, agradeço ao Arnaldo por esse momento e a todos os presentes. Bom evento para todos. Marinês. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer estar aqui mais uma vez a participar neste webinar e ao mesmo tempo como parceira da rede de consultoria. Portanto, o Faro Avenida, desde a primeira hora que se aliou a esta iniciativa, portanto, de 4 webinars, todos eles. Não sei qual o mais interessante, realmente são temas muito pertinentes e muito atuais, e então Faro Avenida quer estar presente e quer participar. Só para quem não nos conhece, gostaria de fazer um breve resumo do que é o Faro Avenida. É um business center em Faro, portanto na capital do Algarve, em Portugal, no sul de Portugal, e que tem vários serviços, portanto para todos os trabalhadores independentes, para empresas e freelancers, etc. Portanto temos gabinetes, salas de reunião, salas de formação, escritórios virtuais, espaço para eventos, espaço de cowork, portanto temos uma panóplia de oferta e mesmo para aqueles que não podem estar presentes, portanto à distância podemos dar esse apoio. E também a rede de consultoria também tem cá a sua base, portanto no Faro Avenida, portanto é no Algarve, e a qual temos todo o prazer, portanto, em trabalhar convosco. Pronto, muito obrigada e convido-vos desde já a visitarem-nos, e quem não puder por enquanto que consulte o nosso site ou então nos acompanhe nas redes sociais. Obrigada e boa sessão. Obrigado. Obrigado, Leila, Marinês. Marinês, espero visitar não só a Leila no Porto, mas também você em Algarve no ano que vem. Se assim a pandemia permitir, né? Estaremos com vocês. Há de permitir. Há de permitir. 2022 será certamente um bom ano, eu acho que sim. Vamos crer que sim. Tomara que sim. A todas as pessoas, sejam muito bem-vindas. É um prazer estar recebendo vocês aqui. Obrigado pelo tempo que vocês estão investindo em nos ouvir. E hoje a gente tem aqui a presença de 2 pessoas super especiais para falar de um assunto super especial. Eu acho que eles vão falar de uma forma técnica de uma questão que tem todo um lado sentimental e um lado afetivo, que é a questão do quanto a alimentação serve também para unir nós, seres humanos, desde da nossa família, das nossas memórias afetivas de pequeno, nas reuniões de família, seja nas nossas saídas para restaurantes, enfim. É um assunto muito interessante e é um assunto que merece um cuidado muito especial por seu impacto sobre a saúde. Apresentando um pouquinho dos nossos palestrantes de hoje, a gente tem aqui o André Ansanelli. Ele é professor especialista em gastronomia, pós-graduado em gestão de negócios gastronômicos e chefe de cozinha. Atua como consultor gastronômico para novos negócios, implantação e criação de cardápios para todo o segmento do mercado de alimentação. É especialista em organização e planejamento de eventos temáticos e gastronômicos e é ainda instrutor de treinamento para a formação de novos cozinheiros. E conosco também está a Thaísa Pereira. Ela é nutricionista,
mestre em alimentação, nutrição e saúde, doutorando em ciências do consumo alimentar e membro efetivo da Ordem dos Nutricionistas de Portugal. Entre outras realizações, ela foi nutricionista da Prefeitura Municipal de Macaé, para quem não conhece, é considerada a capital do petróleo aqui no Brasil. Foi coordenadora da nutrição dos hospitais da Rede D'Or, uma das maiores redes de hospital do Brasil, e na Petrobras, onde criou e coordenou projetos e programas de promoção da saúde e adequação às legislações sanitárias vigentes. André e Thaísa, muito bem-vindos. Uma ótima tarde para vocês. Boa tarde aí para o pessoal que está acompanhando essa palestra aqui, essa troca de ideias e experiência aqui. Acredito que o segmento gastronômico, junto com a restauração, a parte de alimentação, como o Arnaldo fez essa introdução, realmente ele está presente dentro das nossas vidas nos momentos mais importantes. Além do fato de ser uma necessidade física, né, a alimentação é uma necessidade física do ser humano, né, entre vitaminas e qualidade dessa alimentação, ela está presente nos momentos de confraternização, onde o ato de se alimentar é uma forma de você se sentir prazeroso, feliz, né, porque você está alimentando uma necessidade do seu corpo, então isso é muito prazeroso. E o ser humano, ele se alimenta 3, 4 vezes ao dia, né? Ele tem que ter, é uma necessidade. E esse alimento, né, a ideia de passar para os nossos ouvintes, né, que a alimentação saudável, né, como nós temos aí a introdução da sustentabilidade, que a Thaísa vai falar para nós também, como é que funciona essa sustentabilidade, como é que funciona essa qualidade do alimento. Eu vou falar um pouco dessa parte prática. O que é a parte prática de manter um alimento saudável, né? Quais os caminhos que ele percorre? Um alimento, quando ele sai, né, da indústria, ou quando ele sai da fazenda, né, quando ele é fabricado ou pré-fabricado, qual é o percurso e quais as regras para que esse alimento chegue ao mercado e chegue do mercado à mesa, né, da sua casa, para você produzir o seu prato. Qual é o percurso, né? O que nós temos, né, de produtivo para ser feito, né? Infelizmente, né, no Brasil, né, eu não tenho os dados de Portugal, mas no Brasil o índice de desperdício de alimento, né, é muito grande. É uma coisa absurda o que se joga de alimento fora por mau uso. Não é porque tem muito, é porque as pessoas não utilizam, as pessoas não têm o cuidado. E da parte prática, um cozinheiro que ele é bem instruído, que ele é bem intencionado dentro da sua cozinha, ele tem o controle. Então, é isso que eu sempre digo para os meus alunos, que é o controle do que ele faz. A pessoa que vai para um fogão preparar um alimento para outras pessoas, ela tem a responsabilidade de manter essa alimentação com qualidade. O que é essa qualidade, né? Até tem uma enquete, Arnaldo, se você puder colocar, acho que é a primeira. Pode colocar o que é qualidade. Já deixa... E, André, se você quiser, eu tenho aquela apresentação primeira que você me mandou, eu posso compartilhar. Pode compartilhar. Agora, a enquete ou a apresentação primeiro? Põe a enquete, porque aí eu já vou falar sobre qualidade, aí o pessoal já fica pensando aí o que é qualidade para cada um, né? E aí você pode colocar os slides, aí eu já vou falando para eles. Tem isso, colocamos aí para vocês o que significa o termo qualidade, até para vocês pensarem aí. Temos 3 opções, né, de adequação ao uso, aquilo que satisfaz ou tudo que é bom. Aí vocês, né, escolham aí, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre essa questão. O que é qualidade para cada um? Cada um tem uma percepção do que é qualidade, né? O que é bom para um não é bom para outro. Então, qualidade é um termo, e quando você fala de alimentação, tem pratos que as pessoas amam. Vou dar um exemplo, uma buchada de bode. Tem gente que ama a buchada de bode, tem gente que nunca comeu na vida uma buchada de bode, porque tem aversão, tem nojo. Então, mas tem gente que ama.
E para quem ama, aquilo tem qualidade. E para quem não ama, aquilo não tem qualidade nenhuma. Isso aí eu não vou comer, isso é bucho de bode. Então, Temos aí o nosso resultado, ó. Quase um empate. Quase um empate. quase um empate. Ó, bom, foram bem. É mais ou menos o que eu estou dizendo aqui, tá vendo? O que é qualidade? Qualidade na alimentação é adequação ao uso. O que é uma adequação ao uso? Qualidade é aquilo que me satisfaz naquele momento. Então, não significa que tudo que tem qualidade é bom para mim. Ter qualidade é um produto que ele é feito dentro das suas regras, dentro dos seus padrões de higienização, de manipulação, porém, eu posso achar aquilo horrível, eu posso achar aquilo muito ruim, porque para mim não tem qualidade, porque eu não gosto. Então, o termo qualidade, ele gera um conflito para as pessoas, né? Do que é qualidade. Pode ser bom para um ou como não. E na cozinha, a gente usa o termo qualidade justamente para isso. Quando a gente pensa em um cardápio e quando a gente pensa em como ganhar esse público, a primeira coisa que vem na cabeça é o controle, né? Planejamento, porque tudo que você planeja dentro de um cardápio, tudo que você monta no prato, depois a parte da nutrição ela vai mostrar para nós o que é preciso ter num prato em relação a nutrientes, carboidrato, proteína. Aí a Thaísa vai... Isso, legal. Nós temos aqui, essa parte aí, pode passar mais um... Não, esse aí eu volto no final para falar. Esse aí é da nossa... Isso, esse é legal. Isso aqui é um fluxo de recebimento. Então, o alimento, quando ele chega para nós, entrada de mercadorias, eu estou no restaurante, eu estou no meu local de trabalho, então é como que é feita essa gestão do alimento. A parte nutricional, ela vai agir aqui. Essa é a parte nutricional, aonde vai ser conferido como essa mercadoria chega. Então, nós temos a inspeção. Nessa inspeção, nós temos as análises quantitativa e qualitativa. Tá? Um exemplo de quantitativa, né? Por exemplo, em uma caixa de tomate, vem 20 quilos de tomate. Desses 20 quilos, pode ser que os últimos tomates, pelo peso da caixa, eles não sirvam, né? Eles não têm essa qualidade para ir numa apresentação, por exemplo, se eu monto uma salada com tomates, esse tomate ele não está firme, não tem qualidade, porque ele já amassou. Então, de uma caixa de tomate, eu tenho que separar. Nessa inspeção, eu já separo os tomates que estão firmes, os tomates que saem por último já estão amassados, eu tenho que separar ele porque eu não vou jogar fora, não é que ele está com má qualidade, mas eu tenho que dar um outro fim para ele. Então, ele vai virar molho, vai virar alguma base para algum tempero, e os tomates que vão para a salada. Então, essa inspeção ela é super importante. Todo alimento que vem da rua, tudo que vem da rua do fornecedor, ele tem que ter uma área de recebimento onde ele é higienizado. Então, você retira a caixa do fornecedor, devolve para o fornecedor. O restaurante, a cozinha, ela tem as suas próprias caixas de conferência. Esse alimento ele é higienizado, clorado, tá? Hortifrutis, em geral, eles são clorados. Ele é armazenado corretamente. E ali você tem a análise qualitativa, que é a qualidade desse produto, junto com a quantitativa. Nessa inspeção, em seguida, nós temos os registros. Os registros, nós chamamos de procedimentos operacionais padrão. É um procedimento padrão onde você faz esse registro do dia que o alimento chegou, o lote desse alimento e o fornecedor. Porque caso ocorra algum problema com esse alimento, nós temos a quem recorrer, né? Se o produto veio estragado ou se ele estiver contaminado, nós temos todas essas análises para serem feitas. Então, olha só, a gente não está nem falando de execução de prato ainda. Nós estamos falando apenas da chegada desse alimento. Então, muitas pessoas leigas não imaginam o quanto que esse alimento percorre até chegar no produto final, que é o prato. Então, nesses registros, você tem que ter todos os códigos, né? Normalmente, produto
ele já vem com o número de lote, com data de validade, então existe uma cartilha onde você tem, para cada produto, o seu prazo de validade, depois que ele é manipulado e armazenado. E aí eu sigo, depois dos registros, eu sigo para o armazenamento. Tá? Nesse armazenamento, eu tenho divisões. Por exemplo, eu não posso guardar hortifruti numa geladeira, mesmo que eu não tenha, se eu sou um comerciante pequeno, e eu tenho lá 2 ou 3 geladeiras, eu tenho que ter uma geladeira só para hortifruti. Eu não posso guardar hortifruti com queijo, com presunto, com carne, com peixe. Isso é muito importante para manter essa qualidade do alimento. Isso é um ponto fundamental. Então, nessa gestão de cozinha, a primeira coisa que o gestor ele tem que idealizar dentro do seu layout da cozinha é o armazenamento frio, certo? Que é um freezer, que é para congelamento. Ele tem que ter uma geladeira de refrigeração, é aquela que fica de 5, 6, 8 graus no máximo, que ela vai refrigerar o alimento. E eu não posso misturar, porque existe uma troca de bactérias aí, quando você mistura alimentos, chama-se contaminação cruzada, isso prejudica, né, uma bactéria que se prolifera e ela prejudica o alimento. Ela é aquele alimento que cria um musgo, que está, por exemplo, uma carne que já começa a ficar esverdeada, porque o sangue vai perdendo, né, o oxigênio e as enzimas vão corroendo os tecidos da carne, aquilo vai ficando fora do seu prazo, né, de validade, então a aparência muda, o sabor muda. Então isso é muito difícil, né, de você colocar na cabeça, né, do empreendedor, porque o empreendedor, né, o gestor que é empreendedor, ele coloca as ferramentas, né, para as pessoas trabalharem, mas a parte mais difícil, e é o que eu tenho batido numa tecla que eu tenho uma dificuldade bastante, como eu sou instrutor de treinamentos, né, para a formação de cozinheiros, é essa qualificação na mão de obra. Você pode ter a estrutura que for, se você não tem a ferramenta principal, que é o gestor da cozinha, que é o chefe da cozinha, ou o cozinheiro responsável, se ele não tem esse time de cuidar do seu alimento, a cozinha dele não vai ser produtiva e nem vai ter qualidade. Então, isso é muito difícil, né? Essa parte ainda é muito difícil, né? Por isso que as pessoas que estão ligadas nessa área e têm esse diferencial, têm esse know-how, elas conseguem colocações melhores no mercado, empregos melhores, porque ela tem essa visão. Então, voltando no fluxo de recebimento, só para sintetizar aqui, nós temos as entradas de mercadoria, aí inspeção, conferência qualitativa e quantitativa, que é o primeiro contato do alimento, né, muito importante. Uma coisa que é meio surreal, né, para quem nunca teve contato com isso, para quem é 100% leigo, mas é muito importante, e dentro da gastronomia e junto com a nutrição, nós fazemos muito visitar os fornecedores que levam o alimento até a empresa ou restaurante. Porque nós dependemos muito da maneira como esse fornecedor trata o alimento que você vai produzir. Então, isso também é um tema muito importante, né? Conhecer o seu fornecedor. Quem é o açougue que fornece a carne, ou o frigorífico? Quem é o hortifruti que me traz essa mercadoria, ou de quem eu compro? Como que ele trata o seu alimento? Ele higieniza, ele tem cuidados, ele segue uma portaria da legislação sanitária? Então, isso é importante também porque agrega valores ao seu negócio e ao seu alimento. Isso é muito importante, é um ponto bacana que quem está nesse segmento ele tem que se atentar. Né? Então, o cara que vai para essa gestão, ele tem que procurar funcionários e pessoas que vão trabalhar com ele que tenha essa visão de higiene. Tá? Então, isso para terminar esse slide. Pode passar, Arnaldo, por favor. Pode passar para o próximo. Tá, esse é legal. Esse aqui é o que eu mais gosto, né? É a base do nosso trabalho, né? Como cozinheiro, chefe de cozinha, enfim. E acredito que em qualquer área de trabalho, porque você pega
esse montante aqui, você tem... nós costumamos trabalhar na cozinha com um triângulo, e nas 3 pontas do triângulo nós temos o preço numa ponta, o produto na outra ponta e o padrão. Né? Então, o restaurante ele tem que ter, dentro desse triângulo, esse padrão, né? Preço, produto e padrão. Para que esse triângulo funcione, né? Para que eu tenha os 3 P's, que é o preço, produto e padrão, se eu não souber administrar, né? Então, um é ligado com o outro. Né? Essa função administrativa que nós temos, que é a função, né, de coordenar e corrigir, né, cada item que nós trabalhamos. Essa administração, e o chefe de cozinha, ele é formado para ser o administrador da cozinha. Né? Chefe de cozinha, ele é um cargo, né? Não é uma nomeação. Apesar de muitos e muitos cozinheiros aí gostam de ser chamados de chefe de cozinha e tal, mas é um cargo. O chefe da cozinha é o gestor, é o administrador, porque ele planeja, ele age, ele executa, ele controla. Ele controla o seu produto para não ter desperdício, né? Ele controla as quantidades, né? A porção do prato. Né? Então, ele tem que executar essa função, certo? Ele tem que executar essa montagem de um prato, e aí, dentro do controle, é a slide anterior que nós mostramos, que é todo o recebimento, então ele controla essa mercadoria. Né? Então, quando ele vai para o planejamento, ele tem a mercadoria, ele tem as ferramentas que são as técnicas dele. Né? Então, todo cozinheiro tem suas técnicas. O que vem a ser essa técnica? Todo cozinheiro ele tem as técnicas de cozinha culturais, né? Por exemplo, a Europa, você tem França, Itália, Portugal, Alemanha, que é o berço, né, da gastronomia. França, partindo da França, o berço da gastronomia, onde você tem todo esse conjunto de receitas e técnicas de molho que espalha-se para o mundo, né, que é a base. Né? Nós temos um livro de gastronomia, o Le Cordon Bleu, que é um livro que é como se fosse a Bíblia da gastronomia. Né? Todo mundo segue as receitas dali, os cortes, os nomes de cortes, no mundo inteiro é tudo feito dali. Então, para ter esse planejamento, a pessoa tem que ter um embasamento. Qual que é o embasamento? Ela estudar, ela se evoluir, né, como cozinheiro. Não é simplesmente fazer um prato e achar que está bom. Técnica. E a técnica, né, essa técnica, né, que eu vou falar um pouco, tem até uma enquete também aí, Arnaldo, pode colocar sobre a técnica. Eu faço uma pergunta aí também, já vamos colocar para eles, para interagir com eles. Então, essa técnica, né, quero saber de vocês o que vocês entendem como técnica, né? O que é a técnica? Isso. O que vocês entendem, né? Eu deixei 3 pontos aí para vocês colocarem aí, a gente já fala um pouco mais sobre essa técnica. Então, nós temos aqui, dentro, né, desse controle, o que é agir, né? Um gestor de cozinha, ele não pode esperar ninguém falar por ele. Né? O gestor de cozinha é o comandante do navio, né? É ele que dá as ordens. Então, o gestor de cozinha ele é muito importante nesse segmento. Então, eu entrei com uma mercadoria, eu analisei, eu armazenei. Meu alimento está seguro. Quantos dias eu mantenho essa segurança? Aí é o planejamento. E aí, na gestão, a gente nem falou de valores ainda, que é a parte final, né, de custos. Esse planejamento, ele me gera um custo no meu estoque. Né? Então, eu vou falar daqui a pouco do estoque. Só para você entender, o planejamento, eu não posso trabalhar com o meu estoque alto, mas também não posso trabalhar com estoque baixo. Então, nós temos que ter esse equilíbrio, né, entre estoque alto e estoque baixo. Eu já vou falar um pouco, né, sobre isso também, que é essa gestão, né, como que é esse controle. Dentro, né, dessa ação, que a gente cobra muito do cozinheiro, que é essa visão que ele tem de prato, o que é o planejamento, para ele poder executar. Então, eu falei em administrar, eu falei em controle, que é a primeira parte. O controle é onde ele sabe tudo o que ele tem dentro de uma cozinha, em ingredientes. Né? Então, ele vai agir. O que era agir, né, dentro disso? Tá? Olha, eu vou ter que discordar. Saiu o resultado aqui, hein,
Arnaldo, você viu aí? Foi unânime, né? Conhecimento e inteligência. Mas não é só conhecimento inteligente, é lógico. Conhecimento Quase unânime, né? quase Eu vi unânime, né? umzinho diferente. Dom divino ninguém colocou. Mas é quase isso. Não inteligência, lógico. A pessoa inteligente ela aprende mais rápido. Isso é fato. Mas a técnica, ela também junto com essa inteligência, conhecimento, inteligência, ela é um esforço repetitivo. Né? E aí eu vou entrar nessa parte da técnica, no planejamento e na execução. O que é o planejamento? Se eu for planejar um cardápio, eu tenho que ter as técnicas, eu tenho que dominar as técnicas para executar um prato. Eu tenho que dominar a técnica do molho. Eu vou criar um prato que vai um molho branco, um molho bechamel. Eu vou comprar pronto ou eu vou fazer? Eu vou comprar pronto porque eu não sei fazer. Então, você não domina a técnica do que você faz. O custo para eu fazer é X e o custo para eu comprar é Y. O curso Y, eu tenho uma despesa maior, porque eu vou comprar um produto pronto. E não tem o sabor do molho feito, né, pela mão do cozinheiro. Então, tudo isso no planejamento, né, do cozinheiro, ele tem que pensar. Então, o que eu preciso? Né? Dominar a técnica. E a técnica, esse conhecimento que a pessoa adquire com os anos, né? A pessoa que ela é inteligente, ela vai atrás. Né? A pessoa que é inteligente, ela vai atrás do seu mercado, ela vai atrás do estudo, vai atrás das técnicas e desenvolve. Mas como é que se aprende uma técnica? Esforço repetitivo. Técnica é o esforço repetitivo. Se você, às vezes, para vocês que eu já ouvi aqui do pessoal do grupo que não sabe nem fritar um ovo, mas frita um ovo todo dia, durante 6 meses. Todo dia você frita um ovo 6 meses. Você pode ter certeza que lá no último dia do 6º mês, o seu ovo vai estar impecável, porque você vai saber todas as variações entre o certo e o errado, os que queimaram, os que ficaram com a gema mole, você vai saber o tempo de cada um, você vai saber se é com mais gordura, com menos gordura, se é bom na manteiga, se é bom no óleo, se é bom no azeite, porque você testou todas as variantes. Durante 6 meses, você teve o quê? O esforço repetitivo, você repetiu o movimento, você conheceu o produto, se a clara fica mais firme, o time. Então, isso é o nosso trabalho na cozinha. Essa é a gestão. Né? Como é que a pessoa te pede uma carne ao ponto? Como é que eu sei os pontos da carne? Mal passado, bem passado? Isso é o esforço. Se a pessoa faz aquilo todo dia, de olhar a carne, ela já vai saber qual é o ponto, porque é um esforço, né? E o conhecimento, lógico, isso aí ganha disparado, mas eu tenho que colocar que o esforço repetitivo também ajuda muito na técnica. E voltando aqui nesse planejamento, né, para finalizar esse slide aqui, onde eu agi, controlei primeiro, depois eu agi, planejei e vou executar. A montagem desse cardápio é feito com a ajuda de uma nutricionista. É aí que a função da nutrição entra dentro da cozinha. Porque a nutricionista, além de controlar a qualidade dos produtos, ela controla toda a qualidade, porque ela tem os procedimentos operacionais, nós chamamos de POPs, né? No Brasil nós chamamos de POPs, ela vai controlar controlar não, ela vai balancear o prato. Então ela vai indicar para o chefe de cozinha, para o cozinheiro, o que fica melhor no prato. Ela vai colocar, olha, tanto de proteína, com carboidrato, com fibra, menos gordura. Ela vai te dar as porcentagens para fazer uma dieta saudável e uma comida boa. Mesmo que a comida que você ofereça no seu restaurante, ela não seja saudável 100%, que ela vá azeite, que ela vá gordura, não é essa a questão. A nutricionista ela não vai trabalhar só para manter a sua alimentação balanceada, mas ela vai trabalhar com os cuidados e com a preservação do alimento também. Mesmo sabendo que aquele alimento ela pode prejudicar a saúde por conta de gordura, essas coisas, mas ela diminui as quantidades, as porções. Você pode comer uma porção de tantas gramas por dia, então ela orienta. Então esse é o trabalho dela também.
além de controlar, né? Então, dentro da execução de um cardápio, a função da nutricionista nunca acaba, porque a nutricionista ela trabalha antes, durante e depois. O chefe de cozinha é o executor. Ele pega as dicas e as ideias que a nutricionista coloca entre quantidades e porções, e você vai lá e trabalha uma execução do cardápio onde ela seja balanceada dentro de uma alimentação saudável. Pode passar o slide, Arnaldo, por favor. Esse aqui, né, falando de estoque, então vamos lá. Eu trabalhei a parte de gestão de formação de pratos no cardápio. Então, eu tenho agora que tomar conta do estoque. Quem toma conta do estoque, por mais que você tenha um estoquista dentro de um restaurante que armazena e cuida da manutenção desse estoque, quem controla sempre é a nutricionista e o chefe de cozinha, sempre. A nutricionista, porque ela vai passar olhando as validades, os prazos, e o chefe de cozinha é o que faz a compra, é o que sabe o que está faltando, o que não está. Então, nós temos aqui estoque alto e estoque baixo. Eu vou começar falando do que é um estoque baixo dentro, né, de um trabalho de restaurante. Quais as vantagens e desvantagens. Então, num estoque baixo, às vezes eu não tenho espaço. Normalmente, estoque baixo, quando o restaurante é pequeno, e não que o restaurante grande não possa trabalhar com estoque baixo também. Isso aí seria o ideal, um restaurante grande trabalhar com estoque baixo. Não precisa ter o estoque alto. A soma de investimento, se você tem um estoque baixo, parado, porque o alimento é dinheiro parado em caixa. Se ele não sai, o seu desperdício é a mesma coisa que você pegar uma nota de um valor X e rasgar e jogar fora no lixo. É a mesma coisa. Comida jogada fora porque venceu é a mesma coisa que você rasgar um dinheiro. Não tem diferença nenhuma. Então, tudo dentro de uma cozinha, ela gera uma receita e gera um custo, ou você gera um custo, né, para você ter lucro ou prejuízo. Então, as vantagens no estoque baixo é que a soma de valores é pequena, você tem um espaço melhor para organizar, né? Porque dependendo do seu fornecedor, tem fornecedor que te entrega todo dia. Por exemplo, pão. Tem fornecedor que vai te entregar pão todo dia. Tem fornecedor que te vende a caixa de pão congelado. Você tem que pôr no forno para reaquecê-lo. Então, qual que é a vantagem? O preço. Quanto que eu pago num pão fresco todo dia e quanto que eu pago num pão fresco congelado? O pão fresco congelado ele sai mais barato. Aí eu vou voltar na qualidade. O que vai ter mais qualidade para o meu cliente? O pão fresco todo dia, saindo do forno, sem ser congelado, ou o pão congelado, que eu tenho que retirar. Eu vou ter que ter o trabalho de controlar, botar no meu estoque alto. Eu vou ter que controlar esse pão. E se eu esquecer, o pão vai ficar congelado, vai demorar mais. Então, tem todas essas questões. Então, olha como a gestão de um estoque e de um restaurante, ela tem várias nuances, ela é muito grande, as pessoas não imaginam. Por isso que é tão difícil, né? Você chegar no restaurante e você encontrar um ambiente, um histórico, aonde, né, você encontre tudo certinho. É muito difícil, porque é muita coisa, muito detalhe. Voltando aqui para o estoque baixo, nós temos essa otimização do tempo, né, manuseio e controle. Se eu tenho um estoque mais baixo, eu gasto menos tempo controlando. O estoque é mais baixo. Então, o giro, né, dele é maior. Eu trabalho muito com o fornecedor. Eu trabalho muito com o fornecedor, com essa entrega. Tem fornecedores que entregam de 3 dias, aí o produto funciona bem, ele vem trazer na porta do seu estabelecimento. E isso para o gestor é ganho de tempo. Ele não tem que sair, pegar o carro, se locomover. Então, isso também entra, né, dentro de um processo, né, de giro, né, de controle. Então, isso é bacana. Desvantagens do estoque baixo. O processo de produção, como eu disse, o que tem qualidade, né? Por exemplo, vale a pena eu comprar uma caixa de
de alface para guardar durante uma semana, porque é mais barato, só que o alface, no primeiro ou no segundo dia, ele segura, no terceiro, no quarto dia, ele já não é o mesmo. Não tem o mesmo frescor, porque o produto saiu do seu habitat natural e é uma folha. Assim ocorre com todas as folhas, legumes, vegetais, ele perde o tempo, né, do seu alimento, né? E aí eu vou cair no cliente. Então, dentro do processo de gestão de estoque, onde eu levo a qualidade para o cliente, eu sempre tenho que pensar no produto final. Quem é meu produto final? O cliente. Porque ele é o vínculo com a cozinha, onde ele vai elogiar ou não. Ele é o termômetro. Então, se a minha cozinha não estiver boa, se a minha cozinha não tiver qualidade, se o produto for com um cheiro estranho, porque eu não tive uma manipulação correta dentro do meu ambiente, porque eu não tive pessoas que cuidaram desse alimento, né, como deveria ser, o cliente vai perceber. E uma coisa que eu falo para vocês é que um cliente satisfeito, ele volta sempre, ele te indica, ele vai ser fiel a você. Então, eu prefiro ter o cliente durante 12 meses, no período de um ano, eu prefiro ter ele uma vez por mês no meu restaurante consumindo, do que ele vir uma, 2 vezes no ano, gastar e não sair satisfeito, né? E não me indicar para ninguém, né? Então, essa conta também faz parte da gestão. Como é que eu seguro o meu cliente? Como é que eu seguro o meu cliente? Aí eu volto no triângulo do produto, preço e padrão. Se eu tenho um produto bom, que eu manipulo corretamente, meu produto tem qualidade, a minha carne é boa, a minha técnica é boa, meus cozinheiros conhecem qual é a produção do molho, qual é a produção dos pratos, são fiéis, são criativos, né? O meu produto é fresco, quando chega na mesa, a preparação dele é harmoniosa, né? É balanceada, porque eu tenho uma parte nutricional onde cuida disso. Então, tudo isso é um conjunto, você vê quantos detalhes, né, do estoque, do recebimento, né, do controle, até chegar no produto final. Então, dentro do triângulo preço, produto, padrão, eu tenho preço, eu tenho produto e o padrão. O padrão que ocorre no restaurante, dentro da qualidade, o serviço sempre tem que ser o mesmo que a pessoa demore 2, 3, 4 meses para voltar no estabelecimento, 1 mês, 1 ano, se ela volta, ela recebe o produto com qualidade. Se ela recebe o atendimento, né, como a de 1 ano atrás, e o preço dentro do valor de mercado, então ela já conquista o cliente. Então, o restaurante, ele trabalha com essas vertentes, né? Como é que eu conquisto o meu cliente? Então, preço, produto, padrão já é um caminho. Controle de estoque, para a minha mercadoria estar sempre mais próximo do fresco possível, né? Arnaldo, pode passar, por favor. Mas, isso, obrigado. Então, o meu produto tem que estar mais próximo do fresco possível, né, que é onde eu mantenho a qualidade, e aí a Thaísa também vai falar daqui a pouco sobre essa qualidade, aí ela vai dar um entendimento melhor, né, do que o que eu estou tentando explicar para vocês sobre qualidade, porque ela já vai a fundo nos alimentos. E eu tenho essa ligação com o cliente, é uma identidade que o restaurante cria por ser reconhecido como um restaurante de alto nível. Não é que é alto nível porque ele é chique, não, é alto nível no sentido de ter qualidade na sua alimentação, comida boa. Você olha, até um detalhe, a roupa do cozinheiro tem que estar limpa, o aspecto das pessoas que trabalham felizes, então, tudo isso influencia dentro de uma gestão, né? O ambiente também é bacana. Agora eu vou falar um pouco desse estoque alto. Eu falei do baixo, quais as vantagens e desvantagens do estoque alto. A única vantagem que a gente enxerga, né, assim, resumindo no estoque alto, é uma estabilidade, sendo um restaurante que você tenha uma câmara fria, né, de congelamento, de refrigeração, aqueles restaurantes mais hotéis, navio, onde você tem câmeras de congelamento, que aí cabe bastante mercadoria. O produto ele é feito especificamente para aquele segmento, né, de congelamento, são produtos que são tratados de uma maneira diferente,
peixe, carnes, aves, hortifruti. Então, por exemplo, você imagina num navio que fica 7 dias navegando, 14 dias, como é que é feito a entrega desse hortifruti? A comida, a carne, tudo bem, a carne ela vai para o container, já é refrigerado, ele entra lá e a carne tranquilo, né? Não tem problema nenhum. Mas e o hortifruti, né? Como é que eu vou manter a qualidade desse hortifruti? Então, ele tem acordo, né, com cada porto que ele para, ele é reabastecido com hortifruti fresco para poder manter a qualidade. Então, olha a logística para que isso ocorra. Olha a logística, o tamanho, né? Como o alimento ele está incluído dentro de todo esse setor, né? É uma roda, né? O alimento ele sai do seu ponto zero, ele é manipulado, depois ele chega para a venda, manipulado novamente, aí ele vai para o tratamento, se ele é congelado, se ele é embalado a vácuo, até chegar para o restaurante, e depois do restaurante tem a execução que vai para o produto final. Então, essa estabilidade, né, do custo da mercadoria, porque ele tem um estoque alto, ele pode armazenar, não vai faltar comida, o estoque alto, geralmente, você tem essa vantagem, sempre tem um produto ali, né, para você poder trabalhar, e o custo de transporte, se você pagaria por transporte duas a três vezes por semana, você vai ter uma vez no mês, então o custo é menor, né, desse transporte. Isso é uma vantagem se você é grande. Para a pessoa que é pequena, o que acontece muito é que a pessoa, quando o restaurante é pequeno, ela tem um freezer e ela coloca tudo dentro do freezer. Tudo que couber do restaurante, ela coloca dentro desse freezer. Carne, com peixe, com frango, aí põe frutas que abriu e não usou toda, então guarda no plástico, não tem um controle de etiquetas, para controlar lotes do produto, data de validade, e aquele alimento ele acaba, não abre e fecha a porta da geladeira, do freezer, aquele produto ele vai perdendo a sua qualidade, porque não está armazenado corretamente, então o seu alimento já não vai ter qualidade. Isso eu percebi em muitos restaurantes, tanto aqui em Portugal, eu já fiz 2 trabalhos aqui de consultoria. Atualmente eu estou trabalhando na montagem de um restaurante onde também tivemos esse problema, mas já conseguimos colocar mais uma geladeira para poder dividir os alimentos, né, do que é carnes com que é hortifruti. Então, dificuldade no mundo inteiro, não é específico de lugar nenhum, não, assim, no país, no mundo inteiro você tem essa dificuldade. A pessoa lá entra, ela não tem condições de comprar 2 ou 3 armazenamento, né, refrigerado, então ela acaba usando o que ela tem. Mas isso prejudica muito a qualidade do alimento, né? Isso é um fator crucial para o alimento. Quais as desvantagens do estoque alto? No estoque alto, o seu capital financeiro ele está muito parado, está sem movimentação. Então, se você tem um estoque alto, se pega uma crise e não tem venda, aquele produto vai passar a validade dele e você vai ter que desprezar ele e jogar fora, né? Um maior custo de armazenagem, porque você gasta mais energia, ocupa mais espaço, né? Você tem equipamentos aí sobrecarregados, começa a acumular gelo, né? Esse risco, né, de deteriorização, que eu falei para vocês, o alimento acaba ficando ali parado, e abre e fecha, e isso aí é um desserviço, né? A gente costuma dizer que é um desserviço, né, para quem está nessa área da cozinha. Então, pode tirar os slides, Arnaldo, por favor. Legal. Essa parte que eu falei sobre a qualidade final do produto e essa ligação que nós temos, resumindo, né, desse conteúdo que eu falei para vocês, essa parte final da qualidade, o que eu gosto de explicar tanto para o gestor? São 2 tipos de gestores. O empreendedor, que é a pessoa que nunca cozinhou na vida, ela tem as condições financeiras, ela tem a ideia, ela monta o conceito, mas ela não sabe cozinhar. Então, ela vai lá e contrata um chefe de cozinha profissional. Esse gestor, ele tem que ter, nesse chefe de cozinha, todos esses elementos que eu falei
para vocês. Todos esses elementos, né? Do planejamento, da administração, né? Do cuidado, da qualidade. Ele tem que ter isso com ele, para o restaurante ter uma fluidez. Senão, ele vai contratar um cozinheiro que apenas aprendeu a cozinhar, cozinha bem, né? Nada contra esses cozinheiros, né? Que nasceram, né? Com o dom de cozinhar, de saber. Mas quando você pega um cozinheiro desse, que você tem que aplicar essas técnicas, que você tem que falar de controles, ele briga com você. Ele fala que você é louco, ele fala que você quer muita coisa, que a cozinha não é assim, porque ele não tem essa atenção para a qualidade. Então, esse tipo de empreendedor, esse gestor que cuida dessa parte do empreendedorismo, né, de abrir, ele não vai ter, ele vai ter dificuldades para contratar um bom profissional que tenha todo esse embasamento. E o outro gestor, né, outra parte da gestão de cozinha, já é por parte do chefe de cozinha, né, que ele comanda ali o seu território, e aí ele já domina as técnicas, aí o empreendedor, né, o gestor empreendedor, ele está feliz, porque ele sabe que dentro da cozinha ele tem um braço forte, tá? Ele tem um braço forte, e ele tem como progredir, né, ter futuro, porque ele sabe que dentro das regras, né, da qualidade, do atendimento, do produto final, ele tem um ponto forte na cozinha, que é o gestor, né, a pessoa que administra. E espero que esse conteúdo tenha, né, pelo menos dado alguma visão do que é a gestão, né? Resumindo aqui, para fazer o meu fechamento com vocês, o produto, o alimento, né, quando ele nasce, quando ele sai, quando ele é abatido para corte, todo esse alimento, né, ele tem um período de sobrevivência, certo? Né? Então, ele tem aquele período. E o cozinheiro, a grande briga do cozinheiro é trabalhar dentro desse período onde o alimento ainda encontra-se saudável, ainda encontra-se com qualidade. Tá? Então, dentro desse percurso do alimento, para alguns produtos são poucos dias, para alguns produtos, fresco é sempre 24 horas. Produto fresco, se você quer comer um peixe, quer comer uma carne fresca, quando a pessoa vender para você fresca, é num período de 24 horas. Se tiver 25 horas, já não é mais fresco. Isso se ele for bem manipulado, refrigerado. Assim, vai a carne para o batedor, ou você pega o peixe no mar e já limpa e já serve, aquilo é um produto fresco. Então, você tem esse ponto. E os produtos in natura, e aí você trabalha com um prazo maior. Então, espero ter ajudado vocês, né, com esse conteúdo. Né? Estou aqui à disposição também. Quem quiser saber mais informações, pode me chamar lá pelas redes sociais. André Ansanelli já me acha no Instagram, no Facebook. Através aqui também da rede consultoria, estou à disposição também. Pode me localizar. E agradeço o espaço também para a Leila, Arnaldo, Marinês, né, todo mundo, a Thaísa, que vai falar agora, todo mundo que me ajudou a chegar até aqui. Quem sabe a minha luta foi grande para chegar até aqui em Portugal, né, e tentar trabalhar aqui também com essa área da restauração, que são pontos, né? A gente acha que a cozinha é tudo igual, mas você chega aqui tem algumas nuances diferentes. Mas eu estou muito feliz, né, de poder levar esse conteúdo da minha vida profissional para vocês, de todo, né, esse laço com a rede que está sendo muito bacana, de profissionais, né, altamente qualificados, e eu estou muito feliz, Leila, Marinês, Arnaldo. Obrigado, Arnaldo, foi meu guru aí nessas semanas. Muito obrigado, e todo mundo que participou aí, agradeço. Muito obrigado, André. Mas ainda não acabou. Não, eu estou por aqui. Temos a nossa segunda etapa agora, com a Thaísa. Obrigado, gente. Valeu, André, obrigado. Thaísa, a hora que você quiser. Então, tá, vamos tentar aqui, então. Obrigada, André, também. Obrigada, Arnaldo. Obrigada, Leila. Vamos ver se vocês estão... Estamos vendo. Vamos ver se consigo manter isso. Se não, congela novamente, se dá tudo certo, tá? Então, bem,
A Arnaldo já apresentou, não preciso mais falar nada, né? Então, aqui eu sou nutricionista aqui em Portugal e no Brasil. Já, né, tem todo um processo para ter a equivalência da profissão aqui em Portugal, e eu passei por esse processo, enfim. E hoje eu vim aqui, né, para complementar essa fala do André. Na verdade, ia ser o contrário, né? Eu ia iniciar, ia falar o que é o alimento, o que é a alimentação saudável. Teve esses percalços aí de internet, mas eu acho que foi ótimo. O André falou dessa parte mais prática, né? Dessa prática dele dentro da cozinha, nas boas práticas, né? Na restauração. Aqui a gente fala, em Portugal, a gente fala restauração, que são essa área de restaurantes e de alimentação coletiva. E eu vou fazer esse link de todo esse trabalho que se tem que ter, como o André falou, para a gestão, né? Na gestão dentro das cozinhas, sejam pequenas, sejam industriais, que temos que ter um alimento saudável, seguro e sustentável, né? Além de lucros, que aquilo tem que ter, que tem que existir o lucro para o proprietário, né? Ou do restaurante, né? Ou da empresa de alimentação. Então, a gente vai começar aqui, então, com alimentação saudável. Então, vocês estão vendo essa tela da alimentação saudável, onde tem o que? Alimentação saudável, sustentável. Legal. Então, eu queria pedir para o Arnaldo colocar aí para a gente, então, o que é alimentação saudável. Vamos fazer essa perguntinha básica para ver se o pessoal se anima em responder o que acha que é uma alimentação saudável. Tudo bem. Aí você não tem feijoada nas opções? Churrasco? A buchada de bode que o André falou. Buchada de bode. E aí? Eu acho que eu vou ter que ficar passando assim, porque senão você não vai... Tudo bem, vamos encerrar tá aqui, vendo? compartilhar o resultado. Tá. Eu sei, então, foi. Olha aí o resultado aí, então. Então, né, é interessante. Então, quase todo mundo falou que é uma alimentação completa, variada e equilibrada. E é exatamente o que é uma alimentação saudável, né? Ninguém colocou uma alimentação composta por alimentos zero açúcar, né? É interessante isso. E é uma alimentação composta por vegetais, também é saudável, também é importante, mas a alimentação, para ser saudável, ela tem que ser completa, variada e equilibrada, ou seja, pode comer feijoada, né? Sim, ou até mesmo um churrasco, desde que você equilibre, né? Faça um equilíbrio disso. Não pode ser feijoada e churrasco todos os dias, isso não dá. Então, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, então, a alimentação saudável, ela ajuda a proteger, né, contra a má nutrição em todas as suas formas. O que é a má nutrição? Má nutrição pode ser a desnutrição, então uma alimentação saudável ela vai ajudar contra a desnutrição, mas também contra a obesidade, que é uma forma de má nutrição, né? E contra outras doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, doenças cardiovasculares, cancro, que são doenças ligadas diretamente à alimentação. Bem, mas sabemos hoje em dia também que tem outras doenças além dessas, essa definição da Organização Pan-Americana, ela é bem recente, mas sabemos que mesmo assim já tem outras doenças que nem imaginamos que são ligadas à alimentação, como ansiedade e depressão, que são ligadas também com a alimentação, ou seja, uma alimentação saudável também pode prevenir essas doenças mais atuais, né, de depressão ou ansiedade. Então, aqui, essa definição é daqui de Portugal, do Sistema Nacional de Saúde, daqui de Portugal, então, que fala que a alimentação deve ser completa, variada e equilibrada, né, para proporcionar energia e
bem-estar ao longo do dia, tá? Não sei se vocês estão vendo o slide, você não está vendo, né? Eu estou a ver. Tô vendo. Mas eu já mudei. Não se eu mudo consegue aqui ver embaixo. em Tá. grande dimensão. Ok. Então tá. Então, Aí, você quer que eu tente por aqui? Que aí você fica com a tua tela livre? tá bom, tá, pode ser, porque eu não sei o que acontece que quando eu mudo o slide, para mim ele muda, mas para vocês ele não muda. Eu tenho que interromper o compartilhamento para compartilhar novamente. Então é isso Então aí. vamos lá, que eu já chego onde você estava. Tá bom. Aí, Pode ir mais uma? isso. Mais uma. Muito Obrigada. bem. Então, assim, os alimentos, então, a alimentação saudável, ela vai ter, sim, os vegetais que eu coloquei lá naquela enquete, né? É rica em vegetais, sim, alimentos, esses alimentos vão ser a base até, tem que ser a base para uma alimentação saudável, mas ela deve ter também carnes, leite, ovos. Lógico que seguir uma alimentação vegetariana ou vegana pode ser, sim, saudável, né? Mas tem que ter os controles e, de preferência, uma alimentação dessa orientada por um profissional nutricionista para que não se tenha deficiências, né, de vitaminas e minerais por escolher uma alimentação mais restrita, porque não deixa de ser mais restrita, tá? Então, pode passar, Arnaldo, por favor. Então, assim, e aqui não é diferenças não de alimentação de saudável de Brasil e Portugal, pode passar, é só para mostrar para vocês que tanto no Brasil como em Portugal a gente tem referências, tem guias alimentares, né? O guia alimentar para a população brasileira é um guia, uma referência no Brasil de alimentação saudável. Então, assim, isso é um livro, um livreto, é um livro que deveria ser distribuído em cada casa, de cada pessoa, para né, que pudesse ter esse acesso às informações, até um livro que tem fotos de como ter uma alimentação saudável, ela é com base, né, nos alimentos locais. Então a alimentação saudável para o Brasil pode ser, sim, um pouco diferente da alimentação saudável para Portugal, né? Isso a gente vai ver agora, porque pode passar, Arnaldo. Aqui em Portugal, a gente tem a Roda dos Alimentos. Então, esse é o guia para uma alimentação saudável aqui em Portugal, né? A base é a mesma. Então, a base de uma alimentação saudável é a mesma em qualquer local, né? Lógico que locais mais restritos, né? Polo Norte, a gente tem uma restrição muito maior de alimentos, mas na base de uma alimentação saudável são os cereais, são as frutas e vegetais, são os grãos, as leguminosas, e também uma certa quantidade de alimentos de proteína de origem animal, né? Como carnes, peixes, né? Pescados, ovos, leite e seus derivados, e uma quantidade menor de gorduras, de preferência azeite. Então, aqui, pode passar mais uma. A gente tem a roda de alimentos, a roda da alimentação mediterrânea, que é o guia atual alimentar aqui de Portugal, e que mostra que a alimentação saudável, ela não é somente aquela roda ali dos alimentos que tem, né, a quantidade certa de cada alimento que a gente deve consumir, né? Ela é complementada por por essas outras rodinhas que a gente está observando aí em tom laranja. Isso faz parte da alimentação mediterrânea, né? Então, assim, a alimentação saudável, completa, equilibrada e variada, quando a gente varia os alimentos dentro de cada grupo, completa quando a gente utiliza todos esses grupos que a gente tem, e variada quando a gente completa e equilibrada quando a gente usa a quantidade certa de cada um desses grupos, tá? Além disso, né, essa roda mediterrânea, que a gente vê que ela tem né, ela está mais clara por dentro. Importante, o que tem no centro da roda, né? É a água. Então, a água faz parte do nosso dia a dia, a gente deve beber uma quantidade de água suficiente todos os dias, mínima, não só para matar a sede, mas beber mais do que matar a sede. A água é fundamental para o funcionamento do nosso organismo e para a nossa saúde.
E o que tem aqui em volta dessa roda, na verdade, nada mais é do que a continuação dos grupos, só que de forma que os cereais sejam mais integrais, né, que a gente utilize os alimentos locais. Então, a primeira roda aqui, laranja, que a gente tem aqui, é escolher alimentos locais e da época. Então, se eu estou em Portugal, eu não vou escolher a manga, porque a manga não é daqui. Eu vou escolher os frutos que eu tenho aqui. Eu tenho aqui a maçã, eu tenho a pera, eu tenho a uva, eu tenho os frutos do kiwi, eu tenho os frutos que se plantam aqui, se colhem e que são locais. Então, eu vou escolher sempre os alimentos locais. Esses alimentos vão ser mais saudáveis e também mais baratos. Então, até para eu planejar, fazer meu planejamento de cardápio, meu planejamento, né, do cardápio do meu restaurante, eu vou buscar sempre os alimentos mais locais, tá? Usar ervas aromáticas, usar os frutos gordos, que são as oleaginosas, né? Que nós aqui em Portugal chamamos de frutos gordos, que são as castanhas, as nozes, as amêndoas, são alimentos também daqui, alimentos que têm uma fonte de gordura e proteica importante. Valorizar a gastronomia saudável, então, preparar o alimento, e não somente preparar o alimento. Um restaurante, quando for buscar um restaurante, né, isso, um restaurante é muito mais saudável. Tem pessoas que falam assim, eu como almoço muito fora, mas almoça fora onde? Num restaurante que sirva alimentos locais, que se prepare com a qualidade daquele alimento, ou um fast food, né? Então, acho que escolher os alimentos que você sabe que vão ser bem preparados e preparados de uma forma mais saudável. E partilhar as refeições também faz parte de uma alimentação saudável, uma alimentação também mediterrânica, mexer, se divertir. E aqui embaixo está um pouquinho cortado, mas fala sobre o álcool, porque, na verdade, sobre o vinho, não sobre o álcool. O vinho faz parte da dieta de uma alimentação mediterrânea aqui em Portugal. Então, não é para qualquer pessoa, então, são para adultos saudáveis, tem, sim, essa cultura da ingestão do vinho acompanhando a refeição, tá? Um copo de vinho, uma taça de vinho acompanhando a refeição, para pessoas adultos saudáveis, que não estejam com nenhuma doença e que não sejam grávidas, né? Pode passar, Arnaldo, por favor. Arnaldo, obrigada. Então, e aí agora, né, a gente entra em alimentação sustentável. E eu queria que o Arnaldo colocasse aí para a gente o que seria uma alimentação sustentável. Volta esse slide aí, por favor, e vamos colocar naquela enquete do que seria uma alimentação sustentável. Lá temos 4 respostas. Temos 14 pessoas habilitadas a responder, 6 respostas. Essa resposta é maior, né? Então, tem que dar um tempinho maior mesmo, Arnaldo. Um tempinho maior. Seja camarada. Essa teve que pensar um pouco. É verdade. Porque também a informação é sustentável, tem muita informação, né, da área sustentável. Exatamente. Muita informação. Então, as pessoas acabam... Vai lá, Lili. Responde aí. Já. Não, você... tá, você. Que vem para mim, ó. Você que tinha que responder aqui, nessa aqui. Então, deixa eu responder. Espera mais um bocadinho, Arnaldo.
Talvez não esteja aparecendo inteiro para alguns, principalmente está no celular. A alternativa A é uma alimentação que se preocupa como o alimento é produzido / cultivado. A opção B é uma alimentação que se preocupa com o destino do alimento, lixo, consumo, etc. A alternativa C é uma alimentação que se preocupa com a economia. E a alternativa D, todas as respostas estão corretas. Muito bem. Essa é pergunta de prova. É pergunta de prova essa. Mas a sua da técnica também não foi fácil, não. É pegadinha. É pegadinha. Pegadinha. Só tinha um que estava errado. Dom é divino, né? Dom divino. Pode ser. Vamos lá. Estou encerrando aqui para compartilhar. Temos 12 respostas. Compartilhar resultados. Interessante, ó. Legal, deu quase igual ali, todas e a alimentação que se preocupa com como o alimento é produzido, cultivado. Foi interessante, ninguém respondeu se preocupa com a economia, ou se preocupa com tudo, ou se preocupa, né? Então, interessante isso. Na verdade, são todas as respostas que estão corretas, porque um alimento sustentável, Arnaldo, pode passar aí o próximo slide, um alimento sustentável, né? Para ter uma dieta sustentável, o alimento para ser sustentável, a gente tem que se preocupar desde o cultivo, desde lá da produção. Então, se eu vou adquirir, de onde que vem aquele alimento, né? Quem produz aquele alimento, como aquele produtor age com aquele alimento, o que ele faz? Utiliza né, agrotóxicos ou pesticidas ou herbicidas e esses agrotóxicos são permitidos, estão na quantidade certa. Então, desde lá de trás a gente tem que se preocupar. Isso sim tem a ver com a sustentabilidade daquele alimento, mas não somente isso. Aquele alimento ele também o impacto ambiental que ele vai causar, né? Tudo isso vai ser um impacto ambiental, desde o plantio dele até o lixo, até depois que ele for produzido pelo restaurante, ele vai ser produzido, ele vai ser consumido e aquilo vai gerar um lixo e se é um restaurante, ou se é na minha casa, ou se é num restaurante industrial, o que eu vou fazer com aquele lixo, né? Então, tudo isso tem a ver com a alimentação saudável. E a economia também está ligada, está tudo interligado. Um alimento também que se preocupa com a economia. Por quê? O alimento vai ser sustentável se eu vou estar ou comprando, por exemplo, de um pequeno produtor, se eu vou estar ajudando a economia local, né? Isso vai ter a ver com a economia também. E se eu estou utilizando alimentos locais, né? Então, a partir do momento que eu utilizo alimentos locais, eu também estou tendo uma atitude sustentável. Então, o alimento saudável, ele vai não somente fornecer para o indivíduo, né, a quantidade de energia, de quilocalorias, de carboidratos ou proteínas que aquele indivíduo precisa, mas ele também vai estar preocupado com o impacto ambiental daquele alimento, ele vai estar prevenindo doenças, ele vai estar reduzindo riscos de doenças, ele vai estar preservando a biodiversidade, tá? E a saúde do planeta. Então, isso é sustentabilidade. Então, não é só, né, não é somente da onde ele vem, mas da onde ele vem, o que eu vou fazer com ele, para onde ele vai, tá? E quanto é que custou todo esse processo também, porque se a empresa se a indústria que produz aquele alimento, né? Então, um alimento que eu
compra um alimento industrializado, que tem embalagem, então vai gerar aquele lixo, não é só o alimento que eu não consumo, que é um desperdício. O lixo que eu gero comprando um alimento, um pacote de bolachas, por exemplo, eu como as bolachas todas do pacote, mas e aquele lixo? Para onde ele vai? E aquela empresa que produziu aquele pacote de bolachas, ela se preocupa ou com a água que é gasta naquela embalagem, com a energia que é gasta? Então, tudo isso tem a ver com a economia. Então, por isso, um alimento sustentável, ele tem toda essa preocupação, tá? Desde lá do plantio, até a produção dele, a elaboração, a manipulação no restaurante ou em casa, o quanto eu puder aproveitar mais daquele alimento, sempre vai ser mais uma atitude mais sustentável, né? Eu vou ter uma atitude mais sustentável quando eu puder aproveitar o alimento da forma mais integral possível dele, tá? Pode passar, Arnaldo, por favor. E aí a gente chega na higiene dos alimentos, né? O que será isso? Higiene dos alimentos, mas vamos lá, vamos continuar, pode passar. Então, a higiene dos alimentos, então, ela é como é que eu vou preparar esse alimento. Então, lá dentro do restaurante, como o André explicou, falou bastante sobre isso, sobre a questão da segurança do alimento, de quando recebe o alimento, da questão da qualidade, da conferência qualitativa lá. Então, o alimento ele tem que ter qualidade, né, desde de quando eu vou escolher aquele fornecedor. Então, para eu escolher um fornecedor, eu devo fazer visitas, conhecer o meu fornecedor, né, para ver como é que quais as técnicas que ele usa, como é que ele trata o alimento, como é que ele produz aquilo, né? Ele é sustentável ou não, e até que ponto que eu posso estar reconhecendo esse fornecedor como um bom fornecedor para mim. E aí eu vou ter esse alimento, então, assim que chega esse alimento, tanto em casa como num restaurante, eu tenho que preparar esse alimento de uma forma mais segura. Então, a higiene dos alimentos ela tem a ver com o controle higiênico sanitário desse alimento. Então, o alimento ele tem que ser, né, para o nosso consumo, ele tem que ser seguro e adequado para o consumo. Então, as doenças, existem doenças, a André falou até se o alimento, dependendo de como você armazena um alimento dentro de um frigorífico, dentro de uma geladeira, se você tem uma contaminação de um alimento com outro, você perde esse alimento, você vai jogar esse alimento fora, né? Você vai estar gerando resíduo, vai estar gerando desperdício, é dinheiro, mas só que esse alimento ele também pode acontecer de ser erradamente consumido. Se ele for consumido, ele no mínimo vai ter a pessoa pode ter um desconforto intestinal, mas no máximo pode ser fatal. Então, a gente tem surtos de alimentos que podem ser fatais. Então, é muito mais até do que um desperdício econômico, né? É a saúde. E é tudo isso interligado. Tá? Então, os surtos deles podem prejudicar o comércio, o turismo, geram perdas econômicas. Então, por isso que o alimento tem que existir a segurança do alimento, tem que ter essa preocupação com a higiene dos alimentos, e isso não deve ser banalizado nunca, porque isso faz parte também, né? O alimento tem que ser, como eu falei, saudável, seguro, né? Saudável, sustentável e seguro do ponto de vista do controle higiênico sanitário desses alimentos, tá? Então, né, os alimentos deteriorados, lá como o André falou, da questão do tomate, quando a caixa vem muito cheia, o tomate vem amassado, então, desperdício aumenta, o que aumenta custo, né? E se você serve um alimento que não tem um controle higiênico sanitário, que não é seguro, o que você causa dentro de um restaurante, dentro de um estabelecimento? Você causa uma desconfiança desse consumidor, você perde credibilidade. Então, isso aí para um comerciante, para um restaurante, é uma situação muito ruim, né? Que é o que se não quer. Não se quer, é exatamente o que não se quer. Tá? Pode passar, Arnaldo, por favor. Então, assim, para garantir a higiene dos alimentos, então, existem várias legislações, existem legislações no Brasil, existem legislações também aqui em Portugal, que
que na verdade norteiam isso, né? Eu coloquei as mais antigas aqui, mas tem outras já mais novas. E o que norteia também, que é mundial, né? O Códex Alimentares, ele tem, dentro dele, ele tem um sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle, ele segue o HAPPCC, né? Que a gente chama no Brasil de APPCC, né, que é esse sistema de análise de perigos e pontos críticos de controle, é como a gente vai fazer esse controle higiênico-sanitário dentro da cozinha, né, da cozinha do restaurante, da cozinha industrial. Então, essas são as legislações para garantir a segurança desse alimento. Então, é muito importante que os restaurantes, né, se preocupem com essas, porque isso não é só legislação, é lei, né? No Brasil, por exemplo, a RDC 216 é lei, então tem que ser seguida, e não é só por ser lei, é uma lei que tem fundamento, é para garantir a segurança do alimento. Seguindo essas normas, né, essas leis, essas normas, o que você tem é exatamente aquilo a parte que o André já falou. Além da segurança do alimento, a gente tem menos desperdício. Essas normas, elas são feitas, não são para prejudicar um estabelecimento, um restaurante ou uma indústria, mas para ajudar a você manter a segurança, manter a qualidade do seu alimento, né? Manter aquele alimento seguro, e aí você ter um retorno do seu cliente. Tá? Quanto mais investimento se faz na segurança dos alimentos, nesse controle higiênico-sanitário dos alimentos dentro dos restaurantes, mais você fornece um alimento saudável, você fornece um alimento seguro e você tem mais retorno. Tá? Você tem mais credibilidade da tua clientela e tem mais retorno financeiro com isso. Além do retorno financeiro que você tem de diminuir desperdícios, diminuir custos e aumentar a gestão e o controle dentro do restaurante. Pode passar. Eu não vou ficar falando aqui especificamente das legislações, porque isso aí são assuntos para outros momentos, né? É muita coisa. Aqui, na verdade, eu vim para tentar linkar o alimento seguro, saudável e sustentável para a gente chegar num cardápio saudável, né? Então, o cardápio saudável, ele vai ser composto exatamente do alimento. Tem que ser um alimento escolhido o alimento escolhido para eu elaborar um cardápio vai ser um alimento saudável, de um fornecedor também que garanta a qualidade daquele alimento. E aí eu vou saber escolher, escolher um fornecedor, né, que me garanta a qualidade daquele alimento. E eu vou escolher um fornecedor com base na sustentabilidade, para eu ter um cardápio também sustentável. E depois, na hora de manipular o meu alimento, eu vou garantir a segurança do meu alimento com base naquelas legislações e nas normas que nós acabamos de falar, tá? E isso vai me permitir ter um cardápio saudável. Pode passar, Arnaldo, por favor. Então, isso aqui é só um exemplo de um cardápio saudável. Aqui em Portugal, a gente tem a sopa, né? Que normalmente é tradição. No Brasil, a gente opta mais pela salada, que existe uma tradição da sopa. Então, uma sopa de entrada, mais um prato saudável, né, com vegetais. Aqui tem um espeto de peixe, né, um pescado, um cereal, que é um arroz com legumes, uma peça de fruta, que é o recomendado, né, como sobremesa, e uma fruta local. Atualmente a gente está na época da tangerina, coloquei as tangerinas aí, e água para acompanhar. Então, isso seria um exemplo de um cardápio saudável. Eu acho que eu fiz mais uma pergunta, Arnaldo, sobre o cardápio saudável. Não fiz? Sim. Se era caro ou não? Então, vamos colocar aí para ver o que o pessoal acha do cardápio saudável. Vamos lá. Depende do que é caro, do que é barato também, né? Depende disso também, né? Eu coloquei assim de uma forma geral.
Eu tinha que ter feito a pergunta antes de mostrar esse, né? Tinha que ter feito a pergunta antes de mostrar esse cardápio. Essa questão que você comentou da entrada de Portugal ser mais Sopa. comum a sopa, o caldo, e no Brasil a salada, tem relação com a temperatura de cada país? Eu acho que sim, assim, mas é um achômetro meu, ainda não estudei nada sobre isso. Eu faço sopa todo dia, nas diárias, Sim. É obrigatório ter uma sopa de legume, sopa do... é um creme, não é sopa... por exemplo, a sopa brasileira, vai pedaços, né, de carne e tal. Não, aqui a sopa é um creme, um consumê, um creminho, é sopa fina. Todo dia eu tenho que fazer. Eu tive um estudo histórico aqui há 40 anos, até um pouco mais. Eu não sei se Maria Inês vai corroborar comigo, mas o estudo diz, os vídeos da história, a Carla, que está aí, que é portuguesa também, a sopa fazia parte da alimentação dos trabalhadores. Era uma época muito difícil aqui, e era uma forma de sustento, trabalhar os alimentos. É isso mesmo, Leila. Porque, na verdade, o nome da restaurante vem do caldo restaurador. Viu? Caldo restaurador é que deu nome na restaurante, né? Restauração, que é um caldo onde você tinha legumes, sobras de carne, frango. Então, eles faziam um caldo forte, bem temperado. Então, acho que isso acaba sendo tradicional, né? Isso a palavra restauração vem do caldo restaurador, né? Legal. Interessante. É interessante porque, assim, é bem cultivada, assim, essa tradição aqui, né? E é uma forma, né, de se introduzir os vegetais e exatamente, se você não tem, por exemplo, agora, né? Agora a gente está numa época mais fria, está fazendo bastante frio, aqui ainda nem chegou o inverno, e é mais complicado você optar por um alimento frio, como uma salada, né? Ou você faz uns legumes mais salteados, ou faz uns legumes... Ou então é a sopa, mas assim, é muito tradicional a sopa aqui, né? Eu acho bom, acho que tem um lado bom. Eu já participei de alguns eventos para crianças, para alimentação infantil, na verdade, e a única coisa que me incomodou em relação à sopa, porque é interessante isso, é um caldo restaurador. Então, para um trabalhador, né, é importante que ela venha para uma pessoa, mas a introdução alimentar aqui, ela começa pela sopa, enquanto a gente, né, nós no Brasil, a gente começa a introdução alimentar com os próprios legumes cozidos, cozinhados, como se diz aqui, e amassados, e para que a criança tenha o paladar dos alimentos. Aqui começa pela sopa, porque a sopa se perpetua, né? Se perpetua pela alimentação ao longo da vida. Então, assim, é interessante porque os jovens, né? Eu atendo muitos jovens aqui, os jovens consomem a sopa. E bebem água também com a alimentação. Então, vamos lá, o pessoal falou 100% disso que não custa caro, não é isso? Que não custa caro um cardápio saudável. E é exatamente isso. Por que não custa caro? Por causa de tudo isso que nós conversamos aqui, que eu falei aqui, né? Agora, nessa tarde. Porque o alimento, para ser saudável, ele tem que ser, de preferência, local e da época. Quando você escolhe um alimento local e da época, o alimento ele vai ter um custo menor. Se eu for comprar manga aqui, eu vou pagar um absurdo de caro na manga. Agora, eu compro o quê? Eu compro a maçã, eu compro a laranja, né, a tangerina, eu adquiro os alimentos locais que vão ter um custo menor. Então, com isso, um cardápio saudável não custa caro. Tá? Muitas pessoas confundem, né? Eu vou na nutricionista e ela vai me passar uma dieta, e dieta custa muito caro. Mas
a dieta, né, a alimentação, se você for uma nutricionista buscando uma alimentação saudável, você não vai gastar mais com isso, pelo contrário, vai ter uma surpresa, vai gastar menos, vai diminuir a quantidade de compras mensais, de idas ao supermercado. Pode ser que vá um pouco mais na frutaria, né? Que o hortifruti aqui chama frutaria. Então, pode ser que você vá um bocadinho mais de vezes à frutaria, mais uma vez por semana, para consumir, para comprar somente aquilo que vai consumir, e aí isso a gente vai fazer, vai ter um tipo de alimentação sustentável, né? Eu não vou comprar um saco de 5 quilos de batata se eu não uso batata. Eu vou comprar a quantidade de batatas que eu uso ao longo daqueles próximos 15 dias. Né? Eu vou comprar as frutas para uma semana e a quantidade de frutas que eu consumo. Como o André falou lá do alface, né? Que o alface tem uma durabilidade muito pequena. Sim, então eu vou comprar o alface que eu uso naquela... Lógico, tá um pé de alface. Também, se eu souber armazenar e tiver a preocupação com a higienização daquele alface, ele até dura um bocadinho mais na minha geladeira, mas eu não posso comprar o alface e deixar ele lá, esquecer ele dentro da geladeira, dentro do saco. Eu tenho que lavar, higienizar e manter ele higienizado dentro da minha geladeira. Eu tenho alface para uma semana. Então, partindo desse princípio de ter atitudes sustentáveis, de comprar somente aquilo que eu vou consumir, um cardápio saudável realmente não custa caro. Tá? Pode mudar, Arnaldo, por favor. Já estou finalizando, tá, gente? Isso aí. Não, isso aí. Então, assim, o que custa caro? Custa caro isso aí, ó. Carne vermelha, doces, bolachas, enfim, alimentos ultraprocessados, né? Que são alimentos ricos em conservantes, né? Essa denominação de alimentos ultraprocessados é uma denominação mais nova dos alimentos, são os alimentos, existem alimentos processados e alimentos ultraprocessados, existe uma grande diferença nessa denominação. Alimentos processados né, que sofrem um tipo de processamento, por exemplo, o atum em lata é um alimento processado, ele não é um alimento ultraprocessado, tá? Então, ele tem ali uma embalagem, que é a lata, que vai permanecer, que vai manter aquele alimento útil, válido por mais tempo, né? O processamento dos alimentos, ele veio para ajudar, né? Para ajudar lá depois da Segunda Guerra, para a gente poder manter os alimentos armazenados por mais tempo. Até o exemplo que o André falou, né? De embarcações, de navios, de plataformas, então você fica lá, é mais complicado de você levar alimentos. Então, os alimentos, às vezes enlatados, eles podem ser utilizados para isso, mas enlatados, e não esses alimentos enlatados, o feijão em lata, alguns vegetais em conserva, né? Até frutas em calda, isso não são alimentos ultraprocessados, são alimentos processados. Os alimentos ultraprocessados, eles são alimentos que foram criados, eles, na verdade, a indústria criou esses alimentos e, na verdade, ela criou esses alimentos para... Desculpa, gente, é só porque apareceu uma pergunta aqui, achei que fosse para mim. O que houve? Eu saí? Não, você está aí, estamos te ouvindo bem, pode continuar. Então, desculpa. Então, esses alimentos, eles são... a indústria fez esses alimentos para que a gente consumisse. São alimentos que são mais palatáveis, ou seja, você consome e não tem vontade de parar. Ou seja, são alimentos que quanto mais você consome, mais você quer, mais você compra. Entende? Então, essa é a ideia da indústria quando criou esses alimentos ultraprocessados, que são os snacks salgadinhos, as bolachas, os refrigerantes, tá? Então, e aí qual o mal que esses alimentos fazem? Além de terem excesso de sal, excesso de açúcar, ou mesmo os sem açúcar, né? Que eu fiz a pergunta lá na frente, se uma alimentação saudável era uma alimentação sem açúcar, zero açúcar, se eu tenho um refrigerante zero, ele não tem açúcar, Thaís. Qual o mal que ele vai fazer? Qual o mal que ele vai fazer? Ele tem edulcorante. Edulcorante é uma substância, que é um adoçante artificial, que foi colocado, que a indústria criou lá atrás para pessoas que não podiam consumir o açúcar, né? Para diabéticos, no caso, que não tinham como metabolizar a glicose. Então, você criou o edulcorante. O edulcorante,
Hoje em dia, aqui em Portugal, então, mais ainda é usado desenfreadamente na indústria, porque a indústria paga maiores impostos pelos alimentos com açúcar. Então, todos os refrigerantes, tirando o tradicional, aquele vermelho mais famoso, colocam edulcorante na sua. Inclusive, aquele vermelho famoso utiliza o edulcorante no zero, né? Mas os outros utilizam exatamente com o intuito até de pagar menos impostos. Então, edulcorante já é associado ao ganho de peso e à obesidade, e também aumento de gordura, principalmente gordura visceral. Então, a gente tem que saber escolher os alimentos. Então, para evitar os alimentos que a gente tem que evitar para se ter uma alimentação saudável e fazer, preparar, elaborar um cardápio saudável, vão ser alimentos mais naturais, mais, né, alimentos vegetais, leguminosas. Então, os cereais, tudo isso, tudo que a gente for preparar de uma forma que utilize menos alimentos ultraprocessados. Ok? Então, pode passar. Thaísa, só uma questão. Existe como é que eu posso dizer, um percentual permissivo? Ou seja, por exemplo, a pessoa tomar um refrigerante no final de semana. Então, lembra lá do início o que é uma alimentação saudável? Uma dieta completa, variada e equilibrada. Então, é importante, Arnaldo, é manter o equilíbrio. É lógico que assim, um refrigerante ele não tem um valor nutricional que agregue alguma coisa para a sua saúde, mas você pode gostar daquilo. Então, assim, o ideal é que você consuma esporadicamente, né, periodicamente, assim como uma bebida alcoólica, assim como enfim, esses alimentos, e eles estão presentes no guia alimentar da população brasileira, esses alimentos ultraprocessados, e eles são para serem evitados. Então, evitar o máximo que você puder. Mas chegou no final de semana, foi num fast food, né? Acontece de usar um refrigerante, tomar um refrigerante, né? Acontece de ir num fast food. Desde que o fast food não seja de segunda a sexta no jantar, né? Então, assim, evitar. Mas é lógico, uma alimentação saudável ela é variada. Então, não é que nunca vá poder consumir isso, né? As pessoas podem optar por não consumir mais esses alimentos. E também, em algumas situações de saúde também, a gente pede para retirar aquele alimento, né? Não, por enquanto, então, vamos suspender o uso desse alimento. Você tem um problema mais grave de saúde, você tem que suspender determinados alimentos e depois voltar. Mas se você não tem nenhuma doença, nenhuma patologia associada, ou seja, pode comer de todos os alimentos, é importante que a tua dieta seja variada. Então, não existe assim, tantos por cento não, mas de vez em quando, com moderação, né? Com moderação pode ser utilizado, ok? Tá, pode passar aí acho que é meu último, que a nossa hora já está terminando. Então, é isso aí, ó. Resumindo, para ter um cardápio saudável, então, eu vou precisar o quê? Daquilo que eu falei lá no início, tá? Da alimentação, de alimentos saudáveis, alimentos seguros, né? E alimentos sustentáveis. Assim, eu vou ter um cardápio saudável. Então, se eu quiser, né, se eu tenho um restaurante, ou se quiser montar um restaurante, ou mesmo eu em casa, se eu quero seguir um cardápio mais saudável, é importante que eu escolha os alimentos saudáveis, né? Eu sempre falo, o alimento, né, ele é o combustível do nosso corpo. Se a gente coloca a gasolina adulterada no carro, o que acontece, né? O carro para. Então, se eu começo a comer só comida que eu sei que não é saudável, então que eu aprendi, que não é saudável, o motor aqui, né, que é o meu corpo, né, vai parar. Não é verdade? Então, eu faço sempre essa associação. O combustível, então, deve ser saudável, né? A gasolina não deve ser adulterada. Então, e o alimento ele precisa estar sempre seguro, né? Como a gente falou lá da higiene, e a forma como a gente adquire esse alimento também. Tem que ser buscar sempre alimentos os mais
naturais possíveis, né? Os menos processados, os que eu posso preparar em casa, ou então escolher locais, né? Ou restaurantes, ou locais que produzam o alimento dessa forma mais saudável. Ok? Pode passar, acho que eu termino aqui, deixo algumas referências e agradeço aí a participação aí nessa tarde. Espero ter esclarecido, né, alguma coisa sobre alimentação saudável, sustentável e segura, e isso aliada aí nas boas práticas. Arnaldo, Oi. eu tenho uma questão aqui, uma pergunta que eu tenho aqui, fizeram aqui no chat, e eu preciso responder rápido. Se existe um controle, quando a pessoa é um microempreendedor, ela vai abrir um restaurante, como que ela faz esse controle do estoque? Estoque alto, estoque baixo? Como que ela faz esse controle? Se existem ferramentas, quais são as ferramentas que nós utilizamos? Primeiro, lembra, eu falei para vocês do controle. Então, o controle é muito importante. Se você vai inaugurar um restaurante, você tem que fazer uma projeção de venda para você não poder comprar comida a mais e ter o desperdício. Então, um cardápio, ele nunca é lançado 100%. Você pode ter 10 itens no cardápio. Quando você inaugura o seu restaurante, você inaugura 50%, 60% do cardápio. Então, os pratos, eles são introduzidos aos poucos, conforme a sua demanda. Então, você idealiza um projeto onde você faz uma compra inicial para trabalhar de 4 ou 5 pratos, você tem 10 pratos no cardápio, e sempre no estoque baixo, porque você não sabe a demanda. E existe também uma outra ferramenta que nós utilizamos, que é o evento teste. O evento teste, você convida pessoas influentes e amigos, enfim, você faz aquele evento onde o restaurante não está aberto para o público, só para convidados, onde você lança o seu cardápio e você tem uma ideia de quais os pratos fizeram mais sucesso ou tiveram mais saída. Em cima dessa ferramenta que você analisa, você começa a montar um cardápio inicial. Então, o microempreendedor, para ele não ter desperdícios, ele trabalha com estoque baixo, não dá 100% do cardápio, ele começa a trabalhar com os pratos que ele acredita que sejam mais fortes, que vão atingir mais o seu público, e aí no decorrer do mês, das semanas, ou 2, 3 meses, ele começa a lançar os pratos até chegar à totalidade, 100% do cardápio. Então, ferramentas são essas. É uma inauguração, é um projeto, é uma coisa nova. Então, ele começa o estoque baixo, para poder ter giro no seu estoque, ele não ter desperdício do alimento, até ele conseguir trabalhar 100% do seu cardápio quando ele atinge um público-alvo. Ele atingiu aquele público, já sabe as saídas que tem semanais de cada prato, e aí ele consegue trabalhar. Mas no início, cautela para não poder ter prejuízo, cautela. Então, estoque baixo, mercadoria dia a dia. Então, no começo é um trabalho onde ele vai ter que ir para o mercado, ele vai ter que depender muito do fornecedor dessa entrega diária e não lança 100% do cardápio. Então, essa é a resposta aqui. Vamos lá? Posso falar em nome da rede? Eu agradeço, acho que foi um grande aprendizado. Agradeço a Andréa, agradeço a Thaís, a Arnaldo, a todos que estão aqui da rede, aos participantes, que seja primeiro momento de vocês conosco e dentro de muitos. E estaremos logo anunciando outras atividades para vocês. A rede agradece, obrigada a todos, um abraço para vocês. Obrigada. Adeus, até a próxima. Obrigada. Obrigado, Marinês. Obrigada a todos. Obrigada também. Obrigada aí. Obrigado, gente. Marinês, quer falar? Quer dar um tchau? Tchau aí, pessoal. Obrigado aí por participar. Estou muito feliz aí, Arnaldo. Nosso guru. Guru Arnaldo.
O nosso líder, É, o nosso líder de equipa. Não, o Arnaldo foi sensacional. Paciência e sagacidade dele, muito bom. Beijo, Como a gente diz aqui, estamos juntos, né? Hashtag estamos juntos. Tá bom, gente. Super obrigado. Obrigado, Uma Thaís. boa noite para vocês. Obrigada. Thaís, André, parabéns, show de bola. Obrigada Muito a bom. todos também. Obrigada, Marinês. Obrigada, Arnaldo. Obrigada, Leila. Obrigada, André. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Marinês. Obrigado.